Boa noite, queridos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E eu quero compartilhar com você uma leitura que está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para casa, e a mulher concebeu, e enviou-o, e fê-lo saber Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi por que ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram a saber Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá que fica em tendas, e Joabe meu senhor, os seus servos do Senhor, estão acampados no campo. Hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou, comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se em sua cama, com os seus servos do seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe pela mão de Urias. Escreveu dizendo: põe Urias à frente da maior força de peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Queridos, no tempo em que nós falamos de coronavírus, no tempo em que houve uma discussão muito grande entre fecha igreja, não fecha igreja, fecha, não fecha, nós precisamos entender algumas coisas. Davi, ele não mediu as consequências dos seus atos. Davi, quando vê Batseba se banhando próximo ao seu palácio, ele a desejou, ele foi inconsequente. Em primeiro lugar, ele não deveria estar ali. O texto começa dizendo que no ano em que os reis saíram para a guerra, era provável e era necessário que Davi estivesse na guerra. Porém, ele não estava. Então a primeira coisa é que ele estava no lugar errado,
não cumprindo aquilo que era sua parte cumprir, que era estar à frente da batalha. Em segundo lugar, Davi olha para aquela mulher e a Bíblia diz que ela era formosa e ele a cobiça. Davi manda trazê-la e adultera com ela. E depois ele tenta maquiar tudo isso que aconteceu quando ele sabe que ela está grávida. Ele tenta maquiar tudo isso com algumas mentiras, querendo induzir aquele homem a descer à sua casa, induzindo a se deitar com sua mulher, para que ele acreditasse que supostamente aquele filho que nasceria seria de Urias. Em quarto lugar, ele planeja o assassinato de Urias. E algumas coisas aconteceram depois de tudo isso, porque Davi não mediu as suas consequências. Davi não avaliou aquilo que poderia acontecer se ele cometesse tudo aquilo que ele cometeu. E quanto nos nossos dias nós estamos passando por uma pandemia e muitos estão sendo orientados a ficarem nas suas casas, muitos estão sendo orientados a não saírem, muitos estão sendo orientados a não cultuarem, a não fazerem movimentos, a não estarem em aglomeração. E muitos não estão avaliando, queridos, o dano que estas atitudes podem causar. Davi, por não avaliar os danos daquilo que aconteceria se ele se deitasse com Betseba, se ele avaliasse tudo isso, eu tenho certeza que a sua atitude teria sido outra. Mas ele não avaliou. E por ele não avaliar e cometer esse adultério, algumas coisas aconteceram na vida de Davi. A primeira delas, a primeira consequência da sua atitude impensada foi a morte de Urias, o assassinato de Urias, porque Urias não morreu de uma morte natural, ele não morreu em consequência da guerra, ele foi assassinado. Ele foi posto à frente da batalha em um lugar em que, ao recuar do povo, daqueles que estavam com ele, certamente ele seria morto. E isso de fato aconteceu. Primeira consequência, então, do pecado de Davi com Betseba é a morte de Urias. Segundo lugar, o filho do pecado morreu. Davi estava ansiando pelo nascimento daquele menino. A Bíblia diz que Davi se vestiu de pano de saco e ele jejuou, mas o menino morreu. Em terceiro lugar, houve na vida de Davi um derramar da ira de Deus sobre a vida dele, porque o Senhor falou isso: a espada não se apartará da sua família. E há muitas coisas aconteceram em decorrência disso, coisas que não aconteceriam. Houve um incesto na vida de Davi, na família de Davi. Amnon, ele se apaixona por Tamar, e esta paixão desenfreada fez com que ele cometesse um incesto, estuprando a sua irmã. E por causa disso, mais uma coisa acarretou na família de Davi, que foi Absalão matar Amnon. Absalão mata Amnon porque havia se deitado com a sua irmã.
Uma outra coisa que aconteceu: Absalão se levanta contra Davi. Absalão se levanta contra ele e tenta destruir. Davi tem que fugir da presença de Absalão. E Absalão, quando vai tomar o trono de seu pai, ele consulta Aitofel. E este homem dá um conselho para ele: olha, sabe o que você faz? Se deita com todas as concubinas de seu pai. Davi então teve que fugir da presença de Absalão. Absalão então possui todas as mulheres, as suas concubinas, na presença de todo Israel. E ainda levantou um exército de aproximadamente 12 mil homens para caçar Davi por toda aquela região. Essas são as consequências do pecado de Davi. Um pouquinho mais para frente, Joabe mata Absalão. E um pouco mais para frente, o livro de 1 Reis, há então a execução do filho, de mais um filho de Adonias. Todos estes maus vieram sobre a vida e sobre a casa de Davi como supostamente uma maldição, porque Davi, ao pecar, não mediu as consequências daquilo que poderia acontecer. Então, queridos, nesse tempo de pandemia, nós precisamos ficar atentos àquilo que pode acontecer em decorrência dos nossos atos. Eu não vou fechar a igreja, eu vou cultuar. Pessoas podem morrer por isso. Eu não vou ficar dentro da minha casa, eu vou sair porque este vírus não vai chegar até mim. Pessoas podem morrer por causa da sua inconsequência. Se Davi tivesse medido as consequências daquilo que poderia acontecer, tudo isso, todo este mal não sobreviveria sobre a casa de Davi. Se nós medirmos a consequência das nossas atitudes, nós podemos evitar muitas coisas. Nós podemos evitar que muitas pessoas morrem. Nós podemos evitar de que este vírus se alastre pelo Brasil afora. Nós podemos evitar que pessoas morram por causa da nossa inconsequência. Avalie, querido, as tuas atitudes. Pastores, avaliem o seu comportamento como líder, como homem de Deus, como pessoa centrada na palavra. Avalie tudo isso. Membros, avaliem a sua conduta. Eu estou procedendo como cristão? Estou procedendo como homem, como mulher de Deus? Eu estou agindo como o Senhor tem determinado? A obediência gera bênção. Seja obediente, querido. Seja obediente. E você vai colher os frutos de toda a bênção de Deus. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para você nesta noite. Quero orar por você neste momento, pedindo que Deus direcione todos os teus atos e que você possa mensurar o dano e o estrago de que uma atitude inconsequente pode trazer sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Derrama a tua presença e a tua unção sobre a nação do Brasil, sobre São Paulo e sobre Salto Grande. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.